Tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, porque Malcom está de volta, pode voltar, a patrocinadora provocou. A gente vai falar também sobre Diego Palacios, Carlos Vinícius e mais. Bora falar do Timão e notícia boa. Que história é essa de Malcom no Corinthians? Bom, o Malcom, filho do Terrão, todo mundo sabe, né? Jogador que passou por várias equipes da Europa, inclusive, né? Tava mais recentemente no Zenit, fechou com o Al Hilal, foi um dos destaques na grande vitória, histórica vitória do Al Hilal sobre o Manchester City no Mundial de Clubes, e depois acabou eliminado pro Fluminense nessa Copa do Mundo, e depois de umas rusgas internas ali, tanto na discussão com torcedores, o Malcom acabou não estando mais nos planos, segundo a imprensa saudita, do Simone Inzaghi, que é um novo técnico, ex-técnico da Inter de Milão, finalista da Champions, inclusive, que se transferiu para o Al Hilal e está fazendo uma reformulação no elenco, né? Tem outros jogadores que podem ser liberados, até o Renan Lodge pode entrar nessa barca. E eles encaminham uma rescisão contratual. Ele tem contrato até 27, né? Mas se ele ficar livre no mercado agora, bom, a gente está falando de um jogador de 28 anos, que tem uma identificação com o Corinthians, de muita velocidade pelos lados do campo, e que se voltasse agora para o futebol brasileiro, ainda teria inclusive um potencial de seleção brasileira, por que não? O Malcom é um cara que talvez ele não tenha dado certo, entre aspas, o quanto a gente achava que ele poderia dar, pela característica mesmo, né, do jogador brasileiro, de lado de campo, de beirada, de intensidade de jogo, de muitos gols, né? O Malcom sempre foi um cara que buscou o gol, mas assim, ainda é um cara que tem muita lenha para queimar. E repito, uma identificação com o Corinthians. E ele mesmo já declarou que pretende... É aquela história do encerrar a carreira, né? Mas ainda está muito cedo para ele encerrar a carreira. Mas daqui a pouco, né? Isso pode ser abreviado. Esse retorno pode ser antes do que daqui a pouco ele esperava. Enfim, a oportunidade surge no momento em que ele fica livre no mercado. Pode ser que ele tenha outros interesses e até mesmo outras propostas? Pode. Mas no momento em que ele ficar livre no mercado, bom, o Corinthians, diante de um poderio financeiro que não existe, né? Mas que pode ser, digamos, estrategicamente tentado, o Malcom poderia jogar no Corinthians. Por quê? Porque a Esportes da Sorte, que é a patrocinadora oficial do clube, né, a Master, que inclusive banca parte dos salários do Memphis Depay e que na formalização do contrato lá, quando formalizou o contrato, tinha lá um valor destinado para reforços, sempre que a gente aventa, né, o assunto, né, Memphis e a patrocinadora, e dá para dizer que foi um acordo que deu muito certo, porque você tem uma visibilidade, você tem um acordo que funcionou nesse sentido, sempre se colocou que ano a ano a Esportes da Sorte pudesse fazer algum outro tipo de aporte num outro jogador, num outro grande jogador. Só que dessa vez não foi uma questão colocada pelo clube, pelo torcedor, por uma mera especulação de rede social. Foi a própria patrocinadora que simplesmente provocou. Fez uma pesquisa, uma enquete, colocando exatamente essa situação, né, de que o Malcom gostaria de encerrar a carreira no Corinthians e tudo mais, e perguntou se o torcedor apoiava a volta do Malcom. Isso realmente gerou um rebuliço na rede social. Ninguém confirma, né, uma negociação ou que isso faz parte já de uma chamada, de uma prévia, né, do que a Esportes da Sorte poderia fazer. Ninguém sabe ainda se isso efetivamente poderia acontecer, mas vamos lá, né? É curioso a patrocinadora oficial, a patrocinadora colocar o nome do Malcom pro torcedor, sabendo, né, da identificação que tem, e é um jogador que se enquadra nas características necessárias do time do Dorival Júnior atual. Todo mundo sabe, o Corinthians estava negociando com o Biel, inclusive, que precisa de um jogador desse nível, dessa característica. E nós estamos falando aí de uma prateleira muito superior. Nós estamos falando de um cara que tem, repito, potencial de seleção brasileira, jogando no Brasil aqui, inclusive, que poderia estar jogando na Europa, tá no Al Hilal, que é um clube europeu, dá para dizer assim, dentro da Arábia Saudita, né, pelo investimento que faz. Então o Malcom, ele tá num nível, e pela idade que tem, pela identificação com o clube, ele seria aquele cara da solução, o cara que chega e resolve os teus problemas. Mas ele não deve ser barato. Tendo a rescisão com o Al Hilal, ele vem livre de custos. E aí você negocia, né, luvas, salários
e outras questões aí com o apoio da patrocinadora, porque se a patrocinadora deu essa chamada na rede social, eu acho que ela está disposta a investir num nome como esse, até porque aí o retorno seria garantido, né? Você está falando de um cara que traz mídia, traz marketing, traz o torcedor de volta e tudo mais. Enfim, a gente vai ter que aguardar para saber se isso vira alguma coisa. Agora, não deixa de ser curioso, falando mais uma vez sobre isso. Gente, a intertemporada continua, mas nessa terça-feira o elenco ganha folga e retoma na quarta. Depois, nessa segunda-feira, outros trabalhos aconteceram, né? O Yuri ainda sem trabalhar com bola, ainda na parte interna, assim como o Diego Palacios. O Palacios não está indo mais para treinamentos, exatamente para que o Corinthians consiga efetivar a negociação com o Austin FC lá da Major League Soccer, porque tem medo, né, de ter algum problema físico, clínico no Diego Palacios, então assim, retirou o cara de circulação mesmo, deixou ele na academia para que ele não tenha nenhum tipo de problema físico e não atrapalhe a negociação, que é uma negociação que até não é tão vantajosa assim para o Corinthians, mas é mais para, digamos assim, se livrar do problema. Empresta o cara, os caras vão pagar os salários, mas o Corinthians ainda segue pagando direito de imagem, luvas e outras questões, mas pelo menos alivia uma parte da folha do pagamento e tira o cara ali de circulação, já que ele não está nos planos, não vai ser aproveitado. Então, o Palácio já foi retirado dos treinamentos e o Corinthians aguarda, né, essa concretização do negócio com o Austin FC. E sobre o Carlos Vinícius, eu não falei no vídeo anterior, que é um centroavante, todo mundo sabe, brasileiro, né, que estava lá no Fulham, que está sem contrato e que pode ser reforço do Corinthians, ainda pode ser reforço do Corinthians, isso ainda está em tratativas, por quê? Porque ele não tem números tão significativos mais recentes. Então, o departamento de scout, análise, né, do Fabinho Soldado, lá, e de todo mundo que acompanha todo o processo de uma contratação, eles estão minuciosamente estudando o caso do Carlos Vinícius. Se é um jogador que pode se encaixar dentro da necessidade que o clube tem. Ele é centroavante, ele não é um cara de área fixo lá, ele tem mobilidade, mas ele é um camisa 9. Hoje o Corinthians tem o Héctor Hernandes e o Yuri Alberto. O Héctor, a gente sabe que não correspondeu tanto assim, e o Yuri tá machucado, mas vai voltar e pode ser vendido. Então seria uma alternativa ali, a prioridade é lado de campo, mas talvez não seria tão estranho você ir atrás de um 9, justamente porque quando você não tem o Yuri, você não tem uma reposição, né? O Héctor não corresponde, o Pedro Raul, inclusive, foi para o Ceará exatamente por isso, porque não era o cara que dava conta do recado. Aí você tem um cara de uma rodagem interessante na Europa, por algumas boas equipes, né? Mônaco, Benfica, aí tudo bem, tem o Rio Ave de Portugal, tudo mais, o Galatasaray mais recentemente, o Fulham na Inglaterra, mas ele tá num jejum aí de mais de um ano sem marcar. Ele na última temporada, inclusive, poucas vezes entrou, acho que tem 5 participações aí, não fez nem gol, nem assistência. O último gol dele foi no dia 17 de março do ano passado. Então, assim, ele tem um jejum de mais de um ano e é isso que está sendo analisado nesse momento. Ele já reduziu a pedida salarial, ele ganhava muito no Fulham, muito assim, papo de 3, 4 milhões mês. Ele reduziu bem para tentar, né, se enquadrar, né, nos moldes do teto que o Corinthians tem para os seus principais jogadores. Mesmo assim, é um salário alto para você apostar num jogador que não está com um desempenho recente tão bom. Então, é isso que está sendo avaliado nesse momento. Eu acho que é um jogador interessante e até pelo nível de futebol que ele já demonstrou, fazendo gols, inclusive, acho que pode retomar, tem idade para isso. 30 anos jogando no futebol brasileiro, pode ser que ele resgate esse futebol que ele já demonstrou. Mesmo em... são equipes medianas, né? A gente não está falando da primeira prateleira da Europa, mas a gente está falando de equipes que competem contra essas grandes equipes. Então o nível acaba sendo interessante. E ele se mostrou, especialmente no Benfica, onde ele fez muitos gols. Depois teve um começo bom no Fulham ali, depois aí acabou sendo emprestado pro Galatasaray, voltou e aí não conseguiu jogar tanto assim, mas é um cara que já mostrou futebol, já mostrou capacidade técnica, já mostrou bons enfrentamentos, e aí a gente tá falando de um nível interessante, né? Tá falando de um Corinthians que tem um setor ofensivo muito bom, muito importante. Eu acho ainda que seria uma boa, dependendo do custo-benefício, claro, para você tentar entender se ele se encaixa. E é isso que Fabinho Soldado e sua equipe estão avaliando nesse momento. Vocês apoiam a contratação? E sobre os outros assuntos que eu citei aqui, Malcom, Diego Palacios,
e todo o resto. Comenta aqui. Fiel, mas não para Inscreva-se no... por aí não, porque agora tem informação importante do mercado da bola com Samir Carvalho e os jogadores que podem estar pintando no Timão. Olha só, o nosso querido Carlos Vinícius tá pedindo menos de 1 milhão para jogar no Corinthians, correto? E sem luvas. Luvas, você sabe, é aquela premiação, né, que o jogador pede para assinatura do contrato, e muitas vezes o jogador está sem clube, e aí você acha que é moleza contratar, não precisa pagar os direitos econômicos para o clube, e aí o que você paga de luvas é o que você pagaria para um clube. Então, às vezes, as luvas acabam, né, encarecendo bastante a contratação. O Carlos Vinícius é um jogador que, cara, ele tem uma vasta experiência na Europa. Os números recentes dele não são bons. Ele não marca gol há 1 ano. Só que eu fui apurar, aquelas pessoas que querem o Carlos Vinícius no Corinthians me falaram o seguinte: nessa última passagem dele no Fulham, ele avisou que não queria ficar. Meio que ele foi escanteado. E aí, escanteado, meu amigo, o cara não vai marcar gols, claro. Mas ele teve excelentes números no Benfica, sabe? Ele já recebeu propostas. O Palmeiras, há 3 anos, mais ou menos, não lembro, fez proposta absurda para contratá-lo. O Corinthians já fez umas 2, 3 propostas para ele nas últimas janelas. Agora que o cara tá livre, sinceramente, depois dessa última baixada dessa última pedida que foi hoje, eu acho que meu irmão tem que fechar. Entendeu? Eu acho que tem que fechar. Minha opinião. Tá? É um jogador de 30 anos, canhoto, centroavante, característica diferente do Yuri Alberto, que pode jogar tanto no lugar do Yuri Alberto como no lugar do Memphis. Então você pode fazer uma dupla de Carlos Vinícius e Memphis, e você pode fazer outra dupla de Carlos Vinícius e Yuri. Pode jogar ali o Carlos Vinícius com qualquer um dos dois. E num abafa, né? Pode jogar até os 3. Acho que inicialmente chegaria para ser reserva, ganhando menos de 1 milhão. Olha só, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu mudei de ideia por quê? Porque é o seguinte, o cara vem ganhando 1,5 milhão com luvas ou 2 milhões, não dá para ser reserva com esse valor. Só que o cara que jogou no Benfica, jogou no Tottenham, jogou no Fulham, jogou no Galatasaray, um cara que tem uma experiência dessa na Europa, por menos de 1 milhão, eu acho que vale a pena. Porque se você vende o Roberto, o Guinegão não vai resolver de cara. Aí você vem e já lança aí o Carlos Vinícius. Eu procurei saber até sobre lesões. E eu gostei do que eu ouvi. Ele não tem histórico de lesões graves na carreira, nunca teve. Cirurgia ligamentar no joelho, tornozelo. Ele tem um estiramento nos últimos anos aí, que o tirou uns 30, 40 dias. Eu não sei qual foi o time que ele jogava, mas foi o que eu acabei apurando. Ele está aguardando uma resposta do Corinthians. Ele recebe, chove proposta para ele, porque esses clubes menores da Europa, né, esses mercados meio alternativos gostam desse tipo de jogador que joga na Europa há muito tempo, o cara já está adaptado. Então, o Carlos Vinícius, ele tem proposta da Arábia, ele tem proposta do Las Palmas da Espanha, tudo proposta recebida nesse final de semana, fora as que ele já tinha. E ele que é o Corinthians, velho, ele tá maluco. O que eu fiquei sabendo é o que faz o Carlos Vinícius ainda não ter acertado com outro clube é a vontade dele jogar no Corinthians. Ele teve uma conversa com o André Ramalho, o André Ramalho falou, amigo, vem, porque é uma experiência que você nunca teve na sua carreira. É diferente de tudo que você já viu no futebol, o que é jogar no Corinthians. O André Ramalho falou para ele, eles jogaram juntos, né? Estiveram juntos no PSV da Holanda. Até no PSV também, que é outro time que eu esqueci que ele jogou. E o André Ramalho falou isso para ele. E aí ele tá empolgadaço. E ele também quer viver um pouco de pressão. Porque ele já está há muito tempo em times que não tem pressão. Ganhou e perdeu é a mesma coisa. Então ele quer sofrer um pouquinho de pressão, né?
o seu Carlos Vinícius e ele quer encarar o Corinthians. Ele é masoquista, Samir, o senhor Rodrigues? O cara tá há muito tempo lá sem sentir isso, né, velho? Depois ele pode... o tempo de contrato que eu não falei. O tempo de contrato que eu não falei no Blend, que eu esqueci. Ia quase esquecendo aqui também, vocês não me lembram? Ele pediu 2 anos de contrato com opção para mais 3. O Corinthians ofereceu 1. Eles estão tentando fechar em 2. Ou 1 com opções para renovar mais 1. O que está pegando agora é tempo de contrato. Porque o salário realmente acaba agradando. E não tem jeito, velho. Se você vê o que o Corinthians gastou... Porque, olha só, o Carlos Vinícius é um risco que agora eu correria. Por menos de 1 milhão. Um jogador forte, que não é caneleiro, é um centroavante, com experiência na Europa, menos de 1 milhão, sem luvas, e sem pagar nada por ele, e contrato curto. Faz 1 ano com opção de mais 1. Se der para fechar assim, beleza. Entendeu? Se der para fechar assim, ok. E que não tem histórico de lesão, hein? O Carlos Vinícius. Né? O Eduardo falou, eu acho que pode dar certo. Assim, velho, eu não... O Renato, agora vale a pena. Cara, eu sou muito honesto, assim, e não tenho problema em chegar e falar assim, mudei de opinião. Até porque os valores mudaram. E o cara quer muito jogar no Corinthians, o cara quer pôr isso na carreira. Sabe o que o Carlos Vinícius tem? Ele nunca jogou num clube grande no futebol brasileiro. Ele saiu bem cedo do futebol brasileiro. Fez base Santos, Palmeiras, foi jogar num clube bem longe aí, não sei onde era. Chegou lá, o cara meteu uns gols lá, levaram ele para Portugal. De Portugal, o Napoli comprou, emprestou, ele pro Benfica comprou. Cara, a carreira do cara virou do dia para a noite. Ele ia até parar de jogar futebol. Cara, então assim, eu mudo de opinião porque mudaram os valores. 2 milhões para um reserva? Não, a gente já se desfez do Coronado agora, para que pagar 2 milhões para um reserva do Yuri? 1,5 milhão? Também não. Agora, menos de 1 milhão para um cara que tem a carreira toda na Europa, cara, se não pegar, outro vai pegar. Sério, outro vai pegar. Samir, você tá falando para pegar porque vai dar certo? Não. Como que eu vou saber se vai dar certo? Ninguém sabe, pode dar super errado. Só que é um risco que vale a pena. O duro é você arriscar no Pedro Raul pagando 5 milhões. Vai te lascar, velho. Isso que é duro. Vou apostar. Se der errado, você pagou 5 milhões de dólares para tirar o cara do futebol mexicano e mais 720 mil de salário. Pô, velho, aí não dá, meu irmão. Você pagou 5 milhões no Mateuzinho só para contratar de dólares. Aí não dá. Você pagou 4 milhões no Kaká só de euro. Aí não dá, meu amigo. Você pagou 5 milhões e meio no Félix Torres de dólares. Aí não dá, parceiro. Esse risco não pode correr. Agora, o risco de um salário abaixo de 1 milhão, que você não paga luvas de um cara que jogou a vida toda na Europa e que não tem problema de lesão, para mim é um risco que você pode correr. Pode correr. Eu acho que vale a pena correr. Pagar 7 milhões de euros pro Biel é um risco que você não pode correr. Porque se der errado é 7 milhões de euros pro saco, meu amigo. É muita grana. Agora, pagar menos de 1 milhão pra um cara que não tem mais luvas, não tem mais nada, que tá afim de Corinthians e é o que ele quer, não é nem grana. O cara deve estar já rico, já tanto contrato que fez. Né? Imagine, Benfica, PSV, Galatasaray, Tottenham, Fulham. O cara deve estar multimilionário, o Carlos Vinícius. O cara quer viver Corinthians, o cara quer tomar pressão, entendeu? O cara quer errar um gol num jogo de quarta-feira e eu acabar com ele no pós-jogo aqui. É isso que ele quer, velho. Deixa ele vir, entendeu? Se ele errar, a gente destrói ele. Tô brincando. A gente destrói ele. Pô, velho. Mas essa que ele quer pressão, ele quer mesmo. Eu fiquei sabendo disso, entendeu? Sá e Bustos foram oferecidos mesmo, Samir? Cara, eu recebi essa informação pela manhã do Vitor Sá.
Não consegui confirmar assim que há alguma negociação, alguma coisa, mas eu acredito que sim. Tem uma pessoa que me respondeu agora à tarde, que disse que eu perguntei do Vitor Sá, aliás, tinha perguntado de manhã, ela só foi me responder agora no meio da tarde. E ela me disse que vários nomes estão sendo oferecidos para a posição de ponta, mas ainda eles não chegaram a um consenso em qual jogador eles vão apostar, qual jogador será contratado. Claro que eles mantêm isso em sigilo, tem alguns nomes, mas tá chovendo, tá? Tá chovendo ponta no Corinthians oferecido. Acredito sim que o Vitor Sá foi oferecido, o jogador é um atleta aí de acho que 31 anos, né? Passou pelo Botafogo, talvez teve o momento aí de maior destaque. Sinceramente, não me agrada, tá? Sinceramente, não me agrada. Não é o jogador que eu acho que vai resolver a situação do Corinthians pela beirada do campo. Agora eu acho o seguinte, tá? Vou dar minha opinião aqui. Esse ponta, esse jogador de beirada, esse jogador quebra-linhas, esse jogador do drible, para mim tem que ser um cara diferenciado, tá? Para mim tem que ser um cara mais jovem, tem que ser um cara que... se você for trazer o Vitor Sá para ser reserva, beleza, é igual você ter o Keno na reserva. Mesma coisa. Eu sei que o Keno é mais velho, eu sei disso. Mas a mesma coisa que você ter o Keno na reserva. Se for para trazer o Vitor Sá, aí você vai falar assim, pô, o Vitor Sá vem, mas vai ser reserva. Legal. Agora, eu não sei você, tá? Não sei você que está me assistindo, queria a sua opinião, que eu sempre gosto. O canal, o Café do Setorista, tem os seus programas ao vivo por causa disso, para eu ouvir a opinião de vocês. Eu não sei o que vocês acham, mas o Vitor Sá para titular não me agrada nem um pouco. Ô, Samir. Fala, fiel, Dorival tá apostando nos talentos da base. Kaique, entre outros jovens, estão ganhando minutos em campo. É a nova geração chegando com força. Entre eles, o técnico vem dando espaço para o Kaique de 16 anos e outros garotos no treinamento, entre esses jogos de intertemporada que o Timão vem passando. Isso representa o futuro, valoriza a base corintiana e manter nossa identidade, e ainda poupar o bolso do clube. O Timão continua buscando equilíbrio entre experiência e juventude, e Kaique é o símbolo disso, pronto para surpreender. A expectativa é ver esses meninos fazendo história com o manto. Fiquem ligados porque a nova geração está chegando com sede de glórias. Comenta se você quer a garotada jogando mais no time principal ou prefere contratações experientes. Deixa aquele like e também se inscreve e ativa o sininho. Valeu, até a próxima e vai Corinthians!